logo depois que eles foram expulsos aqui do Brasil, né? E é louco, inclusive, né? Você falou muito sobre a aculturação, né? Você destruir a cultura. E aí me lembrou muito essa questão dos holandeses, justamente, porque o que nós sabemos do Quilombo dos Palmares, que você comentou sobre o Zumbi, é justamente o que os holandeses escreveram. Os nossos registros portugueses sobre o Quilombo dos Palmares, eles foram em grande parte destruídos, assim como o próprio Quilombo, amassado. Porque a ideia era, vamos apagar isso daqui, você não pode inspirar um movimento parecido novamente. Sorte, entre aspas, nossa, que os holandeses também estavam no Brasil nessa época. Então nós temos alguns registros, perdemos muita coisa. Cara, o Quilombo dos Palmares tinha tipo papo de 20 e poucas mil pessoas. Não, é coisa de... Era uma cidade do tamanho de qualquer outra... Não é nem a cidade, na verdade é um país. Dentro das proporções daquela época, 20 mil pessoas a gente já pode considerar uma nação, né? Uma nação. Era um conglomerado de vários quilombos, na verdade, o Quilombo dos Palmares. Quando acontece o Quilombo dos Palmares? Século XVII inteiro, né? Século 1600 é mais ou menos 100 anos de duração. Mas como começa, como que tem esse... Então, é muito difícil a gente conseguir ter um marcador de início, justamente como eu disse, né? A história é feita com fontes e às vezes a gente não tem, a gente só tem hipóteses, né? Mas isso começa com as fugas, né? Fugas organizadas. Nesse primeiro momento, a maioria dos escravizados no Brasil era de origem banto, mesmo que fossem de nações diferentes, eles tinham um tronco linguístico parecido e cultura parecida também. Então isso facilitou para que houvesse algum tipo de organização nessas fugas. Tanto que os quilombos, eles eram... a estrutura, a arquitetura deles era baseado em locais na África. Era uma tentativa de reproduzir, sabe? Inclusive o próprio Zumbi, muitas pessoas atribuem, né, que a figura do Zumbi é muito diferentemente do que o Narlock fala, a gente sabe pouco sobre o Zumbi dos Palmares. Porque o Narlock fala que ele falou que ele escravizava os outros. Começou, faltou falar a pinta do olho dele, o cara trouxe todos os detalhes. Ninguém sabe, mas aparentemente o Narlock sabe. E aí a figura do Zumbi, tem algumas fontes que defendem que ele era um nobre. É muito... Sim. A gente não sabe. Mas essa é bem questionável. Que se eu não me engano, quem escreveu isso aí foi o... O padre, não sei o que é Enes, E ele diz que o Zumbi tinha sido criado por um padre e tal. Isso, essa daí. E ele fala que tem a fonte, e aí quando a galera, como eu falei, né, a academia tá sujeita ao escrutínio da academia. Cadê a fonte? Eu ouvi ali. Eu vi, foi um cara que me contou, aí a coisa ficou meio esquisita, essa questão do Zumbi. Mas a verdade é que a gente sabe pouquíssimo sobre ele. E tudo que a gente... Existiu. Sim, e era o líder... Primeiro foi o Gangazumba. Isso, E aí outras lideranças. Que nós temos registro, foi o Gangazumba. Provavelmente o Zumbi e o Gangazumba tiveram uma treta. Foram contemporâneos. Foram contemporâneos. E aí o Gangazumba... Cara, novamente, é muito complicado. A treta, na real, a treta ela é muito boa. A treta. Meio novela, né? É meio novela. Porque assim, o Quilombo dos Palmares, como eu disse, ele era um conglomerado de vários quilombos. Macaco. O macaco era o principal, o quilombo do macaco, e tinha outros menores em volta. Então, a liderança, a gente tem uma hipótese de que a liderança, as ordens saía a partir do quilombo do macaco, e o Gangazumba era, nessa época, o principal líder. E ele vai fazer um acordo com as potências coloniais ali. Ele entregaria, né, para as potências em nome de uma paz, né, para acabar com a guerra. Que estão ali um século inteiro tentando destruir o quilombo. Então, e não conseguiram várias vezes. Ou seja, o quilombo vive em constante guerra. Os bandeirantes, inclusive, eram contratados para fazer esse ataque. E era muito difícil. Mas eles conseguiam armas, eles tinham... Levou canhão, filho. Nossa! Levou um canhãozão assim na roda, assim, para tentar destruir. Tá? Não, era bizarro. Tipo, o Quilombo dos Palmares é tipo uma Wakanda do Brasil, porque era difícil de acessar. África no Brasil, um paísinho africano. Porque assim, muita gente não sabia a localização e aqueles que sabiam era difícil de acessar, não conseguia chegar, morria porque foi construído num lugar estratégico. Entendi. Os morros, E tem esse nome de Palmares justamente porque tinha muitas palmeiras no lugar, né? E isso ajudava a camuflar. Então, pra acabar com a guerra, o Gangazumba fez um acordo com as autoridades coloniais. Que era? Tem um papo de que sequestraram o filho dele, não tem um negócio desse? Mas é tudo muito estranho. É tudo muito estranho, assim. O acordo dele era entregar os últimos fugitivos, sabe? A galera que chegou por último, os mais recentes. Porque chegava a galera no Quilombo dos Palmares e falava, vim de tal lugar, tem como você me dar moral, e aceitava o cara. Aceitava, entrava na comunidade. Por isso que o Zumbi é uma figura abolicionista que é muito respeitada pelos abolicionistas. Talvez o primeiro, a figura mais antiga. E por isso que é meio nada a ver. É simbólico, na verdade. É simbólico. Ele é uma figura simbólica nesse sentido. Mas aí o que acontece?
O Gangazumba ele quer fazer um acordo e o acordo já tá firmado. Ele vai lá assinar e ele assina o acordo. Só que o zumbi, ele era sobrinho do Gangazumba e ele discorda. Ele acha que não tem que ter acordo Não vai entregar ninguém. Não vai entregar ninguém. Não vai entregar ninguém. E aí que gera o problema. E aí, algumas fontes, e aí é complicado porque são fontes holandesas, dizem que o Gangazumba foi envenenado. E ele morre. E aí quem assume a liderança, a partir dali é Zumbi dos Palmares. E aí é que ele acabou o amor. E aí começa o pau torando. Zumbi stalinista, filho. Porrada. O cara vai pra cima e isso dura algumas décadas até que ele é pego e tal, e o quilombo é desfeito. Então a gente sabe muito pouco sobre essa figura. Mas ele se torna uma figura simbólica justamente porque esse caráter dele de não negociar que acaba atraindo inspirador, né? como símbolo, né? Não, a gente não tem acordo, a gente... Ou é isso ou não é. Ou a gente é livre ou ninguém vai ser. Então acaba que ele se tornou uma figura simbólica, muito mais do que uma figura histórica, ele acaba se tornando uma figura simbólica. Então é importante também para essas pessoas tentarem desconfigurar essa figura que é simbólica para muitos movimentos sociais, principalmente o movimento negro. Então o movimento negro vai ser o principal, né, difusor aí da figura do zumbi. Pintura dele, imagem dele. Nada disso. Não ficou nada sobreviveu. Tudo isso é recriado nos tempos modernos, né? Assim como a gente tem a figura do Tiradentes, né? Lá, idealizada. Parecida com Jesus e tal. Isso, a Alerj tem lá a medalha Tiradentes, tem a Avenida Tiradentes. É muito mais sobre o símbolo do que é o Tiradentes, o republicano que lutou, do que com a figura histórica. A mesma coisa o zumbi. O zumbi, ele acaba... Esse zumbi que a gente conhece, que é parte da simbologia do movimento negro, ele é muito mais um símbolo do que histórico. Porque o zumbi histórico, a gente tem poucos elementos sobre a vida dele. E né? o nome zumbi... Então, ainda é uma incógnita também. Porque tem várias teses loucas. Tem aquela tese que, eram várias pessoas. Quem matava... Aí voltava no dia seguinte, aí o pessoal falava, é um zumbi, só que na verdade era uma outra pessoa. Não, tem a teoria de que esse nome seja um título também, né? Isso, então aparece algumas fontes como Zambi. Isso, então, não, isso é um título, é como se fosse o Pantera Negra, né? Sei. Que não é o T'Challa, que não importa quem tiver lá, o Pantera Negra ou o Pantera Negra, é tipo isso.